E aí, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Júnior Costa e hoje vamos conversar um pouquinho sobre esse livro que, gente, sinceramente, eu não sei o que pensar até agora. Foi um livro, assim, que me gerou tantas reflexões interessantes, me gerou tantas sensações, que a cada página que eu li eu ficava, gente, pelo amor de Deus, que mulher sensacional, que é, então, a Patrícia Portela. Ela é uma escritora portuguesa e esse livro aqui, lançado pela editora Leia, né, da coleção Novíssimos, traz pra gente histórias incríveis e que eu não vejo tanta gente comentando aqui pelo Booktube, por exemplo. E assim, o meu interesse por ler este livro se deu há mais de, 3 anos, quando a Tati Feltrin fez um vídeo sobre, faz muito tempo. E aí eu achei a premissa muito interessante, muito fora da caixinha, e aí resolvi comprar agora. Tem outros livros desta coleção e os títulos são sempre interessantes, como Para Cima e Não Para Norte, aí tem No Meu Peito Não Cabem Pássaros, tem Um Piano para Cavalos Altos, enfim, é nessa vibe aí. E assim, esse livro aqui a gente vai acompanhar o nosso protagonista, que é o Homem Plano. E esse Homem Plano, ele vive na segunda dimensão, né? E na verdade na dimensão 2D. E nela você não tem a profundidade que nós temos aqui, né, no mundo espacial, no mundo 3D. E o livro começa mesmo quando ele descobre então uma impressão digital num local aleatório, porque o Homem Plano ele transita entre as páginas, e ele descobre essa impressão digital e aí tudo vira de cabeça para baixo. Assim, ele tem família, ele tem amigos, existe toda uma sociedade dentro dos livros em que esse Homem Plano vive. E aí aqui, quando ele descobre a impressão digital, ele percebe que aquilo ali é um pouco mais aprofundado do que ele já conhecia. Então ele passa a investigar a fundo a impressão digital, o que levou até aquela letra estranha estar ali e tudo mais. E assim, eu fui durante toda a leitura teorizando o que poderia ser cada coisa que a autora nos fala. Porque esse aqui é um livro, gente, que vai dar pra gente teorizar muito, sabe? Pra quem gosta de viajar assim nas entrelinhas, esse livro aqui é um prato cheio. E aí assim, o livro ele é dividido por partes, mas assim, a maioria das páginas tem mais imagens, mais informações com letras maiores para a gente se situar. E a diagramação ela é toda feita para te ajudar a entrar mais na atmosfera, né, na fantasia que a autora está criando. Por exemplo, no parte 1, né, aí tem esse desenho. Aí mais pra frente você tem algumas imagens, por exemplo, como essa daqui. Que inclusive essa cena aqui é quando o Homem Plano ele é preso e tudo mais. A gente também tem acesso a, digamos, a tabelas, né? Fenômenos inexplicáveis. E aqui é o momento em que o Homem Plano descobre que ele vive nas histórias do James Bond, né? Enfim, então ele passa a analisar nós, né, homens espaciais, de um viés muito mais interessante, de um viés de uma letra. Isso é o que eu achei o mais interessante. Sobre essa coisa do texto, né, da diagramação, ajuda muito a gente a entrar na história. Tem um momento em que, assim, é o ápice do momento em que o Homem Plano descobre, né, que existe essa outra dimensão e ele passa a pensar em círculos. E quando ele fala pensar em círculos, é literalmente pensar em círculos. Pensar em círculos que eu digo é isso aqui, ó. O texto ele é feito pensar em círculos, então você tem os círculos e as palavras escritas pensando. Isso vai até a outra página, sabe? E aqui eu coloquei um post-it com as minhas observações. Enfim, é um livro que a gente vai ter, na verdade, assim, pra mim, o que a autora quis fazer era nos mostrar como seria, então, a visão de quem está sendo escrito, né, da história, desde o início, né, desde o processo da escrita de um livro até a publicação, né, do projeto final, né, do objeto final. E, obviamente, por exemplo, a leitura de um capítulo, porque tem muitos autores que depois que terminam livros, para promover, eles vão para eventos, para feiras literárias, para ler então o primeiro capítulo. Enfim, é um livro que quando eu parei para analisar, existem tantas metáforas, tantas alegorias interessantíssimas e que vai fazer o leitor, sabe, ficar chocado quando ele se tocar do que a autora está falando. Tem momentos que você vai se pegar pensando, quem é o Homem Plano? Será que nós também temos algum papel nessa história? Porque o leitor aqui, ele é muito, como posso falar, muito cobiçado, né, pelo Homem Plano. Ele se questiona, tipo, como assim vocês têm acesso à profundidade, né? Porque esse livro aqui, na verdade, é a tentativa de um Homem Plano se tridimensionalizar. E aí quando ele consegue, ou não vou dizer como, aí que fica a parte sensacional da história. Então, assim, as últimas páginas, ela é muito mais frenética, ela é escrita mesmo, digamos assim, em prosa mesmo, não é infográficos, por exemplo, não é feito, por exemplo, com tabelas, ela é já um texto mais corrido. E, enfim, são páginas e páginas de explicação, assim, ó. Você tem uma quebra de padrão, porque antes o livro ele é todo, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra você. Ele é todo assim, ó, com imagens, com tabelas. E aí, quando chega aqui mais pro final, você tem então
essa forma mais direta de contar. Enfim, é um livro sensacional, já é uma das minhas melhores leituras do ano. Existem quotes maravilhosas, que se eu ficasse aqui lendo ia demorar uma eternidade. Mas vale muito a pena, é um livro assim que você realmente vai conseguir extrair muita coisa, sabe? Então vale muito a pena. E só pra ler um quote pra vocês, pra finalizar esse vídeo, isso aqui é na verdade o último parágrafo do livro, mas eu acho que não vai ser spoiler. Porque na verdade não existe uma história com início, meio e fim. Existem então entradas e reflexões desse personagem. Mas para quem se incomoda, pode pular aí um tempinho, vou deixar na tela quanto tempo. E diz assim: isso é o Homem Plano falando diretamente com o leitor. A minha nova tarefa é descobrir a equação da escuridão. Descobrir como viver sem ser olhado. Como ser tão privilegiado como vocês, observadores, que se escondem na escuridão dos cinemas, dos teatros, atrás das páginas dos livros e conseguem existir sem serem vistos. É engraçado, vocês passam os dias a sonhar com o mundo da fantasia, enquanto nós, que aqui vivemos, sonhamos constantemente com tempestades. Enfim, fica aqui a minha recomendação fortíssima de um livro de autora contemporânea que vale muito a pena. É um livro maravilhoso que vai te fazer, pensar em mil coisas e, enfim, te entregar aquilo que promete. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você já leu esse livro, comenta aqui embaixo o que você achou. Me siga nas redes sociais que estarão todas lá embaixo. E curta esse vídeo, se inscreve e tudo mais. E até a próxima. Tchau!